Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mais uma vez conversar sobre o episódio da semana de The 100. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 9, que choquem, eu não tenho muita coisa pra falar, não tenho muitas teorias, não tem muita coisa pra falar desse episódio que parece que aconteceu 1 milhão de coisas, mas ao mesmo tempo não aconteceu nada, parece que a história não andou, então sei lá. Então vamos bater um papinho aí sobre este episódio, mas eu quero avisar pra você que ainda não tá sabendo que a série vai ter um hiatus de 2 semanas. Então o episódio 10 ele só será lançado no dia 5 de agosto, então não fiquem esperando vídeos sobre os episódios, porque não vai ter o episódio, mas eu prometo que vou tentar trazer outros vídeos de The 100 aí pra gente não ficar sem falar desta série maravilhosa na semana, beleza? Como sempre, vamos começar falando do santuário, né, onde vimos a Nick deixando todo mundo ali de refém, mas especificamente a Emory, porque ela está puta da vida e quer se vingar pela morte do seu marido, e ela quer que a Raven apareça para poder matar ela. Então ela fica chantageando todo mundo ali, fica chantageando o Murphy, ameaçando ele por conta da Emory, né, que eles também estavam no momento que o marido dela morreu. Mas, gente, eu tive o sentimento que a Nick não fez nada, entendeu? Ela só ameaçou mesmo, colocou um super suspense em relação a isso, se ela ia matar a Emory, se ela ia matar o Murphy e tudo mais. É óbvio que eu não queria que ela matasse nenhum dos dois, mas assim, não teve nenhum momento muito assim, sabe? Eu sinto que a Nick só ficou ameaçando e não fez nada. Porque também eles colocaram maior suspense sobre o fato de terem roubado as armas e tudo mais. Então eu acho que esses momentos estão sendo muita encheção de linguiça e eu tô começando a ficar bem irritada. Na verdade, não é nem irritada a palavra. Eu tô começando a ficar preocupada com essa temporada de The 100. Por quê? É uma temporada ruim? Claro que não. Não está ruim. Está muito boa sim. Porém, por ser uma última temporada, eu esperava mais. Eu esperava menos conversa e mais ação. Então eu acho que tá na hora de The 100 reagir, principalmente pelo fato de ser a última temporada, gente, porque só faltam 7 episódios pra série acabar e ainda tem muita coisa pra resolver, ainda tem muita coisa pra falar. Então eu tô começando real ficar bem preocupada. Eu comecei a refletir mais depois desse episódio 9. Não que tenha sido um episódio ruim, mas eu comecei a reparar nessas coisas que eu tô falando pra vocês, porque eu tenho a sensação que todo vídeo eu venho aqui e falo, não, mas o próximo episódio eles vão explicar, mas o próximo episódio vai ser melhor, o próximo episódio vai ser melhor. E nessa brincadeira, a gente já tá no episódio 9, a gente já passou da metade da temporada. São apenas 7 episódios pra resolverem inúmeras, mas inúmeras coisas. E se você parar pra pensar, 7 episódios não é tanta coisa assim pra acontecer um monte de coisa, né? Então eu realmente estou muito preocupada, não gosto de ficar julgando antes de assistir, mas eu tô com medo mesmo deles continuarem empurrando a história com a barriga pra chegar nos 2 últimos episódios, tudo começar a acontecer ao mesmo tempo. Eu entendo que eles têm que explicar melhor a treta do planeta, tem que finalizar a história do santuário, enfim, mas talvez precisasse renovar a série para mais uma temporada, não é mesmo? Porque é muita coisa para falar para 16 episódios, né? Então talvez esse seja o problema. Vocês não querem voltar atrás aí, hein, Jason Rothenberg? Volta atrás com essa decisão e renova The 100 para mais uma temporada. Eu tenho certeza que muita gente não ia reclamar.
eu não ia reclamar de jeito nenhum. Enfim, voltando, a Nick tá ali fazendo o showzinho dela, eu vou matar a Emory, não vou, eu quero a Raven, até que chega a Indra, maravilhosa, perfeita rainha, finalmente. Eu achei que ela voltaria com algum rastro ou alguma informação sobre a galera que sumiu, mas não, ela sabe a mesma coisa que a gente, que a galera sumiu. Na verdade, a gente sabe mais do que ela, porque a gente tá acompanhando o que tá acontecendo aí com os planetas, né? A gente vê o quanto ela tá preocupada, porque a Gaia também está com eles. Inclusive, gente, cadê a Gaia? Confesso que às vezes eu até esqueço que a Gaia sumiu daquele jeito ali, meio sem noção, meio tipo, meu Deus, e agora, sabe? Mas às vezes eu tenho a impressão que a Gaia tá ali com a Clarke, com a Raven, com todo mundo, e aí depois eu acabo lembrando a forma que a Gaia sumiu na série. Então por isso que eu tô falando que tem muita coisa importante acontecendo e só faltam 7 episódios e eu tô preocupada, meu Deus do céu. Mas enfim, a Indra já chega colocando ordem e tudo, falando, mas meu Deus do céu, eu saí tem 30 minutos e vocês já estão fazendo essa bagunça, pelo amor de Deus. Ela já chega ali colocando ordem e tudo, né? Até que o Murphy, o Sheiheda, vai todo mundo ali pro santuário, onde tá a Emory, e a Nick só fica falando, cadê a Raven? Cadê a Raven? Eu quero matar a Raven, lá, lá, lá. Nossa, desde o trailer eu achava que a Nick seria uma personagem que ela ia aterrorizar mais, sabe? Mas eu tô sentindo que essas coisas só são encheção de linguiça mesmo, entendeu? Eles poderiam cortar todo esse rolê da Nick, poderiam cortar tudo isso e já pular pra parte final ali, onde o Sheiheda mata todos os fiéis ali do santuário. Então eu acho que estão enrolando. A Nick e o marido dela parece que foram personagens que eles entraram na série apenas pra quebrar o emocional da Raven. E pra mais nada, porque eles não prestaram pra mais nada praticamente. O marido dela fez mais do que ela, morreu salvando as pessoas e ela tá ali, sabe, enchendo linguiça. Nesse momento, finalmente, os fiéis já ficam sabendo que o Murphy não é o Daniel Prime, já ficam sabendo a verdade sobre a Emory também, e aí no pacote eles também colocam, né, o Sheiheda, que neste momento ele não fala quem ele é, ele apenas fala que matou o Russell e tomou conta do corpo dele. Mas, gente, tudo que aconteceu, todo esse rolê, na verdade, foi um plano do Sheiheda, né? Por isso que a gente via tanto esse joguinho dele, de xadrez e tudo mais. Ele é um cara muito perspicaz, ele é um cara muito inteligente. Só que eu acho que a galera acaba colocando muita pilha nele. Eu acho que foi muito incoerente deixar ele vivo, sabe? Porque até entendo que não queriam que os fiéis ficassem contra ele e tudo mais, mas, finge que ninguém tá vendo, dá um tiro na cabeça dele, já era, sabe? Eu sei que o Sheiheda, ele é um personagem muito top, eu acho que a gente viu isso nesse episódio, mas eu acho que os personagens, principalmente a Indra, foi muito incoerente com isso, entendeu? Então não faz sentido, porque logo no começo desse episódio, nós temos a narração da Indra falando da primeira vez que ela viu o Sheiheda, falando que ele ia matando todo mundo que não quisesse ajoelhar pra ele. E aí eu achei que eles colocaram como se a Indra fosse meio que burra, sabe? Porque ela não pensou. Ela deixou o Sheiheda ali preso com um monte de fiel, que era exatamente o que ele tinha, e aí ele acabou matando todo mundo em uma das minhas cenas preferidas dessa temporada. Eu achei muito legal essa cena. Eu gostei, finalmente o Sheiheda mostrou que ele é o Sheiheda e por que ele é tão temido, mas se ele é um cara tão assustador assim, eu acho que a Indra devia pelo menos pensar em ficar assistindo enquanto ele é morto, certo? Não sair andando falando assim, fecha a porta aí, tá tudo certo. Não, ela podia ficar ali com a arma dela e aí se ele começasse a tentar matar as pessoas, ela ia e dava um tiro nele e aí acabou essa história chata do Sheiheda, que pra mim o ponto positivo foi esse final dele lutando, né, na verdade dele fazendo um massacre ali,
assim, e a atuação do ator, que eu acho que é impecável e é o que deixa o personagem mais da hora, porque se não fosse isso, eu acho que eu não ia curtir tanto assim, não. Mas eu confesso pra vocês que nesses momentos aí do santuário, cara, no momento que a Inverno chega ali pra poder salvar todo mundo e a Nick fala que vai matar a Emory, o Murphy começa a gritar falando que a ideia não foi da Raven e sim dele, que foi ele que teve a ideia de usar o povo dela. E, gente do céu, quando ela aponta aquela arma pra cabeça do Murphy, vocês não têm noção, meu coração quase saiu pela boca. Eu já tava me preparando pra chorar, achando que o Murphy ia morrer como um herói, né? Porque é a minha teoria de que o Murphy, ele morreria pra mostrar a evolução dele. Mas graças a Deus a minha teoria não estava certa, pelo menos até então, e eu espero que assim continue. Esse casal é muito poderoso e pra mim as melhores coisas do santuário é a atuação do ator que faz o Sheiheda, mas não o Sheiheda em si, porque eu odeio o personagem, e a Indra, o Murphy e a Emory, porque assim, gente, até a Mad tá apagadinha, sabe? Eu acho que eles estão colocando muito plot nessa temporada, tem muitos pequenos acontecimentos ali e vai enrolando, vai embolando tudo, sabe? Eu acho que eles poderiam focar mais nesse mistério dos desenhos da Mad, por exemplo, sabe? Tem tanta coisa pra explorar que tá difícil realmente defender The 100. Eu sei que é difícil quando a gente fala de uma das nossas séries preferidas também, das minhas séries preferidas. Eu também sou fã de The 100, mas eu tenho que falar o que eu tô sentindo, entendeu? E foi exatamente isso que eu senti nesse episódio. Eu senti que a gente tá caminhando e não chegando a lugar nenhum. Cara, a gente não sabe ainda quem é esse tal inimigo, qual é essa última guerra. Então tem algumas coisas que acabam ficando muito jogadas também. Por exemplo, já falando ali do Planeta Bardo, né? Eu fiquei me questionando sobre uma coisa e eu não sei se eu estou ficando louca, se isso é realmente um furo, não sei. Mas nós vimos alguns episódios atrás que o Levitt, ele viu basicamente até o momento ali que a Clarke, ela volta da Cidade da Luz. Até o momento nós não tínhamos ainda a Bloodrina, né? Nós não tínhamos toda essa treta e tal, que foi a fase mais dark da Octavia. Só que neste episódio em si, ele falou pra ela que viu o pior momento dela, que também viu o melhor momento dela. Então eu fiquei pensando, a Bloodrina aconteceu na quinta temporada, só que a gente não viu se ele viu até a quinta temporada. E se ele tivesse visto até o momento da Bloodrina, ele ia saber que o chip, né, que a chama, na verdade, não estava na Clarke mais. Então, tipo, não faz muito sentido. Porque assim, qual o motivo dele querer defender a Mad? Por que que ele não contou toda a verdade? É claro que no próximo episódio pode ser que a gente tenha realmente uma explicação sobre isso, porque nós temos um momento que o Levitt, ele tá sendo torturado, não sei por quem, não sei o que está acontecendo, mas pode ser que eles acabem descobrindo sobre este fato do Levitt saber sobre a chama e tudo mais, não ter contado nada, mas eu não consigo entender qual que é a motivação do personagem de ter escondido isso, entende? Porque se fosse algo que a Octavia não quisesse que as pessoas soubessem, eu acho que no mínimo eles poderiam ter mostrado uma cena dela falando, pelo amor de Deus, não fala sobre a chama, sobre a Mad e tudo mais, entendeu? Então a gente não teve isso. Não sei se é um furo, não sei se eu tô ficando louca, mas estou no aguardo aí das justificativas por esses acontecimentos. Então, falando do Planeta Bardo, nesse episódio basicamente nós tivemos meio que um flashback mostrando 3 meses antes da Clarke chegar ao planeta e todo o treinamento da Hope, Diosa, Echo e também Octavia. É um momento que eu confesso que também poderia ter sido reduzido. Foi muito legal ver o treinamento delas e tudo mais, porém, como eu disse, nós estamos a 9 episódios da última temporada, faltando 7 episódios. Então, eles estão detalhando, na minha opinião, muitas coisas que não precisa e, ao mesmo tempo, estão deixando várias coisas somente para o final da temporada. É claro que eu preciso assistir a temporada inteira, né, para poder saber, mas eu só tô comentando com vocês o que eu estou sentindo sobre isso no momento. Pelo que eu vi a promo do próximo episódio, né, como eu disse, eu sempre falo isso, eu sinto que nós teremos mais respostas, até porque o próximo episódio, ele se chama o Sacrifício, alguma coisa assim,
começo a ficar mais preocupada ainda, porque o próximo episódio será aquele, né? Aquele, meu Deus, aquele que dá tanto medo, que nós vimos realmente a Hope, a Clarke e a Octavia pulando assim, né, no vidro, como se alguém realmente estivesse se sacrificando. Então a gente só vai ver isso daqui 2 semanas, infelizmente. Porém, acredito que no próximo episódio pode sim ter a primeira morte, né, ou a única morte, não sei, importante dessa temporada até agora. Então eu espero do fundo do meu coração que as coisas comecem a ficar mais animadas depois desse 10º episódio e não ficar apenas na conversinha, sabe? Eu tô esperando mais ação, mais fogo no parquinho, que The 100 é uma série que a gente não quer ver ela sendo morna, né? A gente quer ver realmente o fogo acontecer. Olha, sobre o Levitt e a Octavia, amei. Amei, estou shippando, tô com medo desse homem não ser quem eu penso que é, mas depois desse episódio eu comecei a desconfiar menos dele, mas eu continuo desconfiando, porque quando se trata da Octavia eu fico meio assim, sabe? Mas, gente, a Octavia precisava transar mesmo, né? Tirar essa carga dela, sabe? Então eu fiquei muito feliz pela minha menina, que depois de muitos anos ela finalmente transou. Inclusive, eu acho que muitos personagens de The 100, eles realmente precisam transar, entendeu? Pra tirar essa tensão que tem neles, que, meu Deus do céu. Eu vi uma galera falando sobre eles darem um foco nas costas da Octavia, mas eu não tenho nenhuma teoria sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, entendeu? Porque nas costas dela tem um código pessoal ali da Hope, né? Que a gente já viu essa explicação. Então eu acho que eles só mostraram ali uma ceninha bonitinha mesmo. Não sei se tem alguma coisa muito grande por trás disso. Pode ser que tenha, né? Porque é The 100, mas sei lá. Enfim, nós vimos os treinamentos delas, elas maravilhosas, lutando o tempo inteiro. A Echo, ela está sendo a mais focada, né? Ela tá bem ali, tipo, real, focada em todo o treinamento. Nós temos um momento que foi bem frustrante também, porque eu esperava mais deles falando dos gigantes, né, de bardo e tudo mais, porém foi só uma ceninha ali mesmo do Anders mostrando para elas o que aconteceu com o povo de bardo que perdeu essa tal última guerra, né, e aí eles foram petrificados, né, de dentro para fora e tudo mais, os gigantes cristalizados, mas foi tipo só uma ceninha que a gente já tinha visto na promo, não teve nada demais aí, foi só para mostrar mesmo sobre aliens e mostrar como era esse povo, mais ou menos assim, dá uma certa curiosidade para saber o que aconteceu realmente nessa última guerra, o que aconteceu para deixar o planeta bardo desta forma. Então por isso que eu digo que deveria ter mais uma temporada, ou pelo menos mais 5 episódios para poder mostrar essas coisinhas aí, que, gente, eu acho muito interessante, porque se você parar para pensar, essa treta dos planetas veio só na última temporada, entendeu? Então tem muita coisa interessante para contar, mas infelizmente a série vai acabar. Eu acho que, na verdade, o meu problema é que eu parei pra refletir que The 100 vai acabar, então eu tô ficando meio surtada. Talvez seja isso. Eu acho que de todo o treinamento, o mais difícil para elas, né, todos os testes, na verdade, porque eu nem vejo aquilo como um treinamento. Na verdade, eles estavam testando elas ali para ver se elas iam se tornar discípulos ou não. Mas eu acho que os piores foram os joguinhos mentais que eles fazem ali na cabeça delas, né, a simulação, para elas acharem que aquilo realmente está acontecendo na vida real. Foi dos momentos que eu até gostei mais, que me deu uma certa ansiedade. Inclusive, naquela segunda simulação, eu fiquei, assim, assustada, gente, sério. Eu comecei a chorar, assim, tão rápido, porque nós temos um momento que mostra ali, né, a Hope falando com a Echo que vai matar todo mundo, não sei o que, e ela sai fugindo dali, e de repente a Echo joga uma faca e mata a Hope. Eu fiquei paralisada, assim, meu Deus, a Hope... Como assim? Não é possível que mataram a Hope, pelo amor de Deus. Eu já fiquei assim chocada. Só que aí de repente a Echo, ela abre os olhinhos e era apenas uma simulação, meu Deus do céu. E aí ela acabou passando neste tal último teste, né?
Coisa que a Diosa e a Octavia também mataram a Hope nessa tal simulação aí e tudo mais. Porém, a Hope, que era a personagem que menos queria estar ali, que mais queria extravasar, que mais queria dar o fora dali, ela obviamente foi a pessoa que não passou nesta tal simulação. E eu tenho várias justificativas para tal acontecimento. A Hope, ela é a personagem menos vivida ali dessas mulheres, né? Então é como se ela fosse aquela pessoa que elas três precisam proteger, porque sabe que a Hope, ela é mais explosiva, ela não viveu tanto, ela não participou de nenhuma guerra, então ela acaba não tendo essa vivência que as outras três personagens tiveram. Então é como se as três tivessem esse sentimento de que precisam proteger a Hope. E aí é exatamente por isso que a Hope foi a personagem que morreu ali na simulação de todo mundo. Muitas pessoas eu vi que se questionaram sobre o fato delas saberem ou não que era uma simulação. E eu acredito que sim, elas são muito espertas, né? Com exceção da Hope, que não estava entrando tanto no jogo ali, eu acredito que sim, elas já estavam ali mais por dentro da situação, elas já estavam mais espertas para que se acontecesse alguma coisa muito fora do normal, muito tipo assim, para elas já lidarem como se fosse uma simulação. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu acredito que sim, elas mataram a Hope já sabendo que aquilo não era real. E eu digo isso porque na primeira simulação mental ali que eles fizeram, a gente acabou vendo a da Diosa, né, que ela ficou desesperada, falando que a Hope era dela e tudo mais. E aí o Levitt tem um momento que ele fala que nessa simulação a única que conseguiu passar foi a Echo, né? E a gente vê o quanto ela estava mais focada. Então ele acaba falando para Diosa que ela não passou, que ela não conseguiu passar nessa simulação, assim como a Octavia e também a Hope. Então, por esse motivo, eu acredito que na segunda simulação elas já estavam mais espertas, sabendo que aquilo estava acontecendo apenas na mente e que aquilo era apenas um teste. Em relação a Echo, eu não acredito que ela realmente tenha virado um discípulo. Eu acho que nesse episódio nós vimos várias e várias cenas, vários momentos que realmente a Echo, ela tá fingindo estar com eles, porque, gente, eu acho que vocês esquecem que a Echo é uma das melhores espiãs já criadas nesta série. Inclusive, ela fala o tempo inteiro, eles estão observando a gente o tempo inteiro, eles estão observando a gente o tempo inteiro. Então, eu acho que na mente dela, ela pensa, eu preciso trabalhar sozinha, eu preciso focar aqui para poder salvar todo mundo, porque ela pensa, todo mundo está observando a gente o tempo inteiro. Se a gente pensar em algum plano, eles vão saber. E aí, ao assistir o episódio de novo, eu comecei a focar bastante na Echo e nas atitudes dela. Por exemplo, nós temos um momento ali, né, em mais um desses testes malucos, que o Anders, ele começa a falar do Dev, ele começa a cutucar a Hope ali, falando que ela não tá pronta. A partir do momento que a Echo, ela observa, né, a câmera, ela acaba focando na Echo, vendo aquela situação, então ela percebe que neste momento a Hope, ela vai perder a razão ali, que a Hope, ela vai ficar maluca em algum momento, que ela vai extravasar. Então a Echo, ela já, assim, ela se intromete, fala assim, e aí, a gente tá aqui pra conversar ou pra lutar? Já cortando toda essa cena aí pra Hope não fazer nada que possa matá-la ou matar as outras também. Reparem bem no olhar dela, na cara de preocupada dela, de que quer salvar a Hope. A gente consegue perceber claramente que a Echo, na verdade, ela tá querendo ganhar a confiança do Anders, que é uma coisa que ela fazia muito, né, quando era espiã. No momento que elas estão ali com as crianças conversando e tal, tem um momento que a câmera foca na Echo olhando pro Anders para ver se ele tá escutando, para ver se ele tá ouvindo o que ela tá falando, e aí ela acaba puxando um saco. Nossa, as crianças viveram melhor que eu, não sei o que. Então ela fica tentando puxar o saco do Anders para justamente ele criar essa confiança nela, entende? E aí, após o teste final ali que a Hope acaba não passando, o Anders, por conta de toda essa confiança que a Echo fez ele ter nela, ele acaba falando que ela é a responsável pelo destino da Hope. E aí o que ela fala? Que a Hope, ela tem que ir para penitência, né, pro Skyrim,
por 5 anos. Pensem, os 5 anos foi exatamente o mesmo tempo que elas ficaram ali junto com o Gabriel e com o Orlando. Caso a Echo não fizesse isso, certamente eles matariam a Hope. E a Echo, ela sabe que, obviamente, a Hope, ela sabe se virar muito bem lá, porque a Hope, ela cresceu lá. Então, ela sabe que ela não vai morrer, que ela vai conseguir sobreviver. Então, ela salvou a Hope. Então, eu penso que a Echo, de alguma forma, ela tá pensando em algum plano na sua cabeça para poder voltar e conseguir salvar todo mundo, e com isso elas consigam, né, ir até Skyring e salvar a Hope também. Então eu acho que isso, na verdade, fez realmente a Hope ser salva, porque se ela continuasse ali, ela ia perder a cabeça, ela ia fazer alguma coisa, ela ia matar alguém. Então eu acho que, na verdade, tudo isso que aconteceu é um plano da Echo. Podem pensar que eu tô passando pano pra Echo, eu tô mesmo, não tô nem aí, mas eu não concordo com esse negócio de que ela só quer mais alguém mandando nela e tudo mais, ela gosta de ser sempre aí submissa às pessoas e tudo mais. Não, eu acho que realmente a Echo, na verdade, ela criou uma independência e ela tá agindo por conta própria, entendeu? Então eu tenho certeza que ela pode sim evoluir. Na verdade, eu acho que ela já evoluiu, mas eu acho que a Echo pode se sacrificar no próximo episódio justamente com esse plano dela todo aí. Pode ser sim aquela cena que a gente vê a Hope pulando assim no vidro, todo mundo, porque pode ser que a Echo neste plano acabe se sacrificando. Eu espero do fundo do meu coração que não, porém eu não acredito que nenhuma das três realmente tiveram essa lavagem cerebral aí e viraram realmente um discípulo. Eu tenho quase certeza que as três estão fingindo, principalmente quando a Hope, né, no momento que eu chorei tanto, a Hope, ela tá sendo arrastada ali, né, e tudo mais, então ela começa a gritar, não, o que você tá fazendo, mãe, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, e aí a gente vê um olhar desesperador da Diyoza e da Octavia, mas no fundo eu acredito que elas realmente sabem que isso é o melhor, entendeu, que elas estão salvando a Hope na verdade ali, então elas têm que continuar fingindo que é um discípulo, continuar fingindo que não tem esses tais sentimentos, justificando também o fato delas estarem com uma cara meio estranha ali quando a Clarke chega no planeta. Falando do Levitt, né, que ele ficou o tempo inteiro ali tentando ajudar as meninas, falando, vocês precisam ter coragem, essa simulação eu não sei o que, né, ele tenta dar alguns recadinhos, né, o que acaba sendo um pouquinho difícil. E eu acho que o Anders, ele acaba confiando demais nele, assim. Eu achei estranho, na verdade, ele acaba aparecendo ali no quarto da Octavia, porque eles falam que elas estão sendo observadas o tempo inteiro, e ninguém viu os dois transando, não, eu, hein? Mas, enfim, tem um momento que ele fala pro Anders, elas precisam saber a verdade sobre nós, elas já lutam muito bem, eu já vi a Octavia matando várias pessoas, que não sei o que, sabe? E aí o Anders fala, não é o momento e tal, só que aí chega um momento que eles contam como que o povo de Bardo ali nasce. Eu achei muito bizarro, porque as crianças, elas não nascem da barriga da mãe e tudo mais, sabe? Então, são crianças que nascem já sem pai e sem mãe. Então, a gente vê meio que um trem de vidro ali, né, os fetos, as crianças ali, eu achei muito bizarro isso, sei lá. E aí eles acabam falando que tem 25 crianças ali, 25 bebês ali, que são 25 discípulos que o povo delas matou, né, eu achei meio que assim, né, por isso que eles acabam não tendo esse apego emocional, porque eles são criados para serem desta forma, eles são criados para serem pessoas mais frias e tudo mais, né, você consegue ver até mesmo neste momento, porque 25 pessoas morreram, beleza, vamos substituir eles e criar mais 25 crianças, entendeu? Então, você vê que são personagens que eles não têm certo apego. É claro que, obviamente, a gente vê até mesmo o Levitt como um exemplo, né? São personagens que continuam tendo sentimentos, não tem como, sabe? Pode fazer a lavagem cerebral que for, que as pessoas, se quiserem ter um apego emocional, se tiver que ter uma conexão, gente, vai ter, ponto final. Mas enfim, né, esse foi o episódio. Aconteceram algumas coisas que me deixou esperançosa pro próximo episódio, principalmente pelo fato de não termos mais os fiéis do santuário. Finalmente todo mundo morreu. Obrigada, Sheiheda, você prestou pra alguma coisa. Mas outra coisa que eu fiquei tipo, nossa, mano, sério, que saco, que quando o Murphy, ele fala ali sem querer, né, o Sheiheda vai matar todo mundo. Tem uns que já fica, o que você tá falando? O comandante, não sei o quê. Então
a gente já vê que alguns grounders já se ajoelham pro Sheiheda, né? Coisa que já era de se esperar também. Então eu não sei se vão ter alguns que ainda vão seguir a Indra, coisa que eu quero que aconteça, porque a gente não teve aquela cena da Indra finalmente vendo que ela realmente sempre foi uma líder em vão. Então foi uma cena muito importante para eles simplesmente pegarem essa galera que confiou na Indra e agora colocar todo mundo ajoelhando pro Sheiheda. Eu vou ficar muito brava, porque finalmente eu queria ver realmente a Indra em uma posição ali de comandante. Então eu fiquei meio preocupada com isso, mas finalmente, vamos pensar pelo lado positivo, os Primes finalmente morreram, sabe? O Murphy e a Mori não vão fingir mais, os fiéis morreram, então a gente teve esse plot dos Primes finalmente acabando, então nós teremos aí só a treta realmente, né, dos Grounders, da Indra, do Sheiheda, quem vai ficar do lado de quem, enfim, eu só quero que isso se junte logo com os planetas, com o planeta Bardo, coisa que eu acho que eles poderiam ter explorado mais, porque gente, quando começou com essa treta dos planetas, eu achei que eles iam explorar assim, os planetas, que ia ser um negócio muito louco. Mas a gente teve o quê? O planeta Alpha, né, que é o Santuário, a Terra, que a gente já viu esse tempo inteiro. Nós tivemos o Skyring, o planeta Bardo, que é onde realmente está todo o foco até agora, e o planeta Nakara, que foi um episódio só, eles só tiveram ali de passagem, mas também não teve muito foco. Então, gente, eles não estão explorando muito os planetas, coisa que eu também achei que ia acontecer. Então, é mais uma expectativa minha que não é atendida. Mas quem sabe, né, no próximo episódio eles comecem a ir para outros planetas, assim, não sei. Outra coisa que ficou muito no ar também, né, é o que aconteceu com a Pedra da Anomalia. A Indra, ela fala que chegou lá, né, na casa do Gabriel e só tinha sangue que não era do seu povo e também alguns corpos, mas ela não fala nada sobre a Pedra da Anomalia quebrada. Então é uma treta que também precisa ser explicada nessa temporada. A gente só tem 7 episódios. Ai, meu Deus, The 100. Por favor, The 100, não entra na minha lista de séries que é maravilhosa, mas com final ruim, por favor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mesmo com as minhas reclamações, né? Vamos ter maturidade para aceitar a opinião alheia. Enfim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like aí, que é muito importante para eu saber que vocês gostam de The 100, para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Se você puder também, vai lá me seguir nas redes sociais, porque sempre que tiver alguma notícia, alguma coisa, eu acabo contando por lá primeiro, beleza? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!